Bom dia, Dani. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Chovendo muito aí? Como tá? Não, hoje não tá chovendo, não. Choveu ontem até umas 10 horas da noite, mas não amanheceu chovendo, não. Mas choveu muito. Aqui também, nossa. Gente, eu falo que os rios aqui tá tudo transbordando já, não tem condição não. Mas é bom, Nossa. né? Chuvinha é bom É. demais. Tava precisando. No sábado caiu, foi uma árvore, mais 3 postes na estrada, no dia do meu aniversário, né? Eu fiquei o dia inteiro na Nossa, estrada. tadinho. Tudo tem um propósito, danada é bom. Exato. Vai entender. Ai, que bom. E segunda aí, mais a semana iniciando, né? Graças a Deus. E a gente continuando aqui com a nossa jornada. E eu não sei se meu som tá bom, Dani. Hoje eu tô com fone. Não sei se Tá tá sim, bom. tá bom, tá. Uhum. E aí a gente continuando a leitura do livro, né? Tentando ajudar as pessoas a preencher esse vazio, a começar a melhorar as vidas delas, a encontrar as respostas. E para quem está aí pela primeira vez, esse é o livro Uma Vida com Propósitos. E hoje a gente vai passar para o capítulo 31, que é Entendendo a Nossa Forma. Ontem a gente falou um pouquinho dessa forma, né? A gente falou sobre opções do coração e formação espiritual. E hoje a gente vai falar do restante da composição dessa forma. Somente você pode ser você mesmo. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplicas no mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam você tão único. Isso significa que ninguém mais no mundo será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. Se você não fizer sua contribuição individual para o corpo de Cristo, ela não será feita por mais ninguém. Existem tipos diferentes de dons, existem maneiras diferentes de servir. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho. No capítulo anterior, vimos as duas primeiras, os dons espirituais e o coração. Agora veremos o restante dessa forma. Recursos pessoais. Os recursos pessoais são os talentos com quais você nasceu. Algumas pessoas têm habilidade natural com as palavras, já nascem falando. Outras têm habilidades atléticas inatas, destacando-se pela coordenação motora. Outras ainda são boas em matemática, música ou mecânica. Quando Deus quis contribuir o tabernáculo e fabricar todos os utensílios para adoração, providenciou artistas e artesãos. As habilidades vêm de Deus. Até mesmo as habilidades usadas para pecar foram dadas por Deus. Estão apenas sendo mal utilizadas ou corrompidas. Deus dá a cada um de nós habilidades para fazer o bem, determina, para fazer bem determinadas coisas, visto que a capacidade natural provém de Deus. Elas são tão importantes e espirituais quanto os dons espirituais. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas apresentam para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão para oferecer. É uma afirmação ridícula. Você tem dezenas, provavelmente centenas, de habilidades inexploradas, desconhecidas ou ociosas, que estão adormecidas. Vários estudos revelam que uma pessoa comum possui entre 500 e 700 habilidades, muito mais do que você imagina. Por exemplo, o nosso cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. A mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Como ocorre quando o seu sistema digestivo está trabalhando? O olfato pode perceber até 10 mil odores diferentes. O tato pode detectar um elemento com o micron e a espessura
de espessura, e a língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma criação maravilhosa de Deus. Qualquer habilidade pode ser usada para a glória de Deus. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazer. Deus quer que você faça aquilo que é capaz de fazer. Você é a única pessoa neste mundo que pode empregar as suas habilidades. Ninguém mais pode assumi-las, porque ninguém mais possui a constituição exclusiva que Deus lhe deu. A Bíblia diz que o Senhor supre você de tudo o que é necessário para fazer a vontade a vontade dele. Se Deus lhe deu a capacidade de cantar bem, de não cantar bem, ele não espera que você seja um cantor de ópera. Ele jamais lhe pedirá que dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. No entanto, as habilidades que você efetivamente possui são um forte indício do que o Senhor quer que você faça. São pistas para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida. Usando o seu modo de ser. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único. As moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. Há possibilidade de você algum dia vir a encontrar alguém exatamente igual a você é de 1 para 10 elevado a 2, 400 mil trilhões de potência quadrada. Quer dizer, impossível. Quando Deus o fez, ele quebrou o molde. Nunca houve nem haverá alguém exatamente igual a você. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar em volta. Ele criou cada um de nós com a combinação exclusiva de traços de personalidade. Não existe temperamento certo ou errado para o ministério. Todos os tipos de personalidade são necessários para equilibrar a igreja e dar-lhe o sabor. O mundo seria um lugar muito chato se fôssemos a versão feijão com arroz. Felizmente, as pessoas apresentam muito mais variedades. Como num vitral, nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em uma diversidade de cores e padrões. Utilizando suas áreas de experiência, você foi formado pelas experiências que teve na vida, estando a maioria delas além de seu controle. Mas Deus permitiu que acontecesse para cumprir o propósito de sua formação. Ao determinar sua forma para servir a Deus, você deve examinar ao menos 6 tipos ou áreas de experiências de seu passado. Experiências familiares. O que você aprendeu vivendo com a sua família? Experiências educacionais. Quais eram as matérias favoritas, as suas matérias favoritas na escola? Experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente e mais gostou de trabalhar? Experiências espirituais. Qual foi a época mais relevante com Deus? Experiências ministeriais. Como você serviu a Deus no passado? Experiências dolorosas. Com quais problemas, mágoas, espinhos e provação você aprendeu? É a última categoria, experiências dolorosas, que Deus mais usa a fim de prepará-lo para o ministério. Deus jamais desperdiça uma dor. Deus intencionalmente permite que você passe por experiências dolorosas, a fim de capacitá-lo a trabalhar com outras pessoas. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender a verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você gostaria de esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar os outros. Elas são seu ministério.
Para que Deus utilize suas experiências dolorosas, você deve, antes de tudo, desejar compartilhá-las. Você precisa parar de encobri-las e deve admitir honestamente as faltas, os fracassos e os temores. Fazer isso provavelmente tornará seu ministério mais eficiente. Você será realmente eficiente quando utilizar seus dons espirituais e suas habilidades na área de interesse de seu coração, de modo que obtenha a melhor expressão de sua personalidade e de suas experiências. Ninguém mais pode ser eu. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente, transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. A pergunta no final do capítulo, quem quiser anotar, todos os dias a gente faz uma pergunta no final do capítulo que vai te ajudar a encontrar aí uma direção, um propósito. Que capacidade dada por Deus ou experiência posso oferecer à minha igreja ou à minha comunidade ou às pessoas ao meu redor? Que capacidade dada por Deus ou experiência pessoal posso oferecer à minha igreja? O capítulo de hoje é uma complementação do capítulo de ontem. A gente falou muito sobre essas habilidades que Deus nos deu. E vocês já pararam para pensar o seguinte: se você não cumprir o seu papel nesse mundo, ele vai ficar deficiente. Porque ninguém vai cumprir o seu papel. Ninguém vai fazer o que você veio aqui para fazer. Deus não substitui ninguém. Ele não dá habilidades iguais a ninguém. Nossos batimentos cardíacos são diferentes um do outro. Nosso DNA é diferente um do outro. A nossa luz brilha diferente uma da outra. Quando Deus nos olha, ele vê cada brilho diferente. Então, se você não entender qual é o seu e o que você precisa fazer, o seu papel neste mundo, ele vai ficar em deficiência. Ninguém consegue cumprir o seu papel. Olha que forte isso. Se você não acordar, se você não se atentar, precisa ser algo maior, e precisa entender algo maior na sua vida, você vai desequilibrar e deixar o mundo disfuncional, como ele está sendo há muitos anos. Então, cabe a nós tomar a nossa missão, entender para que nós estamos aqui e o que devemos fazer. Deus, ele não desperdiça nada, pessoal, nem problema, coisas que você acha inútil na sua vida. Às vezes você pensa, eu não tenho nada para contar para ninguém. A minha vida é inútil. Não, ela está mal colocada. A sua habilidade está sendo colocada em lugar que não deve. Ou você nem está cumprindo ou seguindo a habilidade que Deus te deu. Ontem eu deixei umas perguntinhas para a gente refletir sobre essas habilidades, né? A Dani anotou, se quiser falar alguma coisa aí para a gente sobre isso, mas eu deixei essas perguntas e hoje tem mais algumas para vocês completarem isso. Em relação às suas habilidades, será que você está no caminho certo? Será que você está exercendo a habilidade que Deus te deu? Será que você está cumprindo o papel que Deus quer que você cumpra aqui nessa terra? Porque independente da nossa habilidade, nós temos uma premissa: servir as pessoas. A sua habilidade, o seu papel, o seu trabalho, a sua entrega para esse mundo, ela tem que coincidir com a premissa maior, que é servir as pessoas. Vanessa, falar de habilidades, né? A gente sempre fica assim, será que eu posso? Será que minha intenção vai ser vexatória? Alguém vai fazer acusamento? Vai apontar o dedo, né? E não, a sua experiência realmente vai ajudar outras pessoas, né? E a minha missão, quando eu descobri isso,
é de ajudar outras mulheres, né? A situação que eu passei em 2020, eu falo que eu levantei do zero, né? Tanto da vida pessoal como da vida profissional. Tinha só um neném de 4 anos, né? E sem, falei, meu Deus, 20 anos numa área, e agora como é que eu vou fazer? Não tenho essa área mais para trabalhar, vou ter que recomeçar, né? Então, recomecei do zero, tanto minha vida pessoal como minha vida profissional. Hoje dou valor demais. Antes, quando eu via aquela situação triste ali com a mala, um menino e falando, meu Deus, como que eu vou fazer para recomeçar sem nada, né? Sem carro, sem casa, sem emprego. E aí eu recomecei, né? Hoje eu falo que através dessa dor eu posso ajudar várias mulheres a sair da zona de conforto, né? E falar assim, não, tenho saúde, tenho força, né? Então eu posso recomeçar. E tantas histórias lindas aí de recomeço, né? Que nem, não foram contadas ainda, que precisam ser contadas para ajudar outras pessoas, né? Então, a minha missão maior que Deus me colocou na minha vida, e eu peço Ele todos os dias para me dar mais clareza ainda sobre isso, é recomeçar aí, todas as mulheres sair da zona de conforto e lutar pela sua independência, lutar aí para ser uma pessoa cada dia melhor, para ser uma mãe melhor, né? E a gente tem várias oportunidades, em dias, qualquer momento você tem essa oportunidade de recomeçar de uma forma diferente, lógico, né? Com o poder de Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, não passando em cima de ninguém e recomeçar mesmo. Não é fácil, né? Você sair da sua zona de conforto não é fácil mesmo. Você fala assim, nossa, será que eu sou capaz? E é capaz. Você não tem ideia do que você é capaz de enfrentar, de fazer para recomeçar a sua vida. Basta você ter coragem, né? Disciplina e a vontade ali de recomeçar mesmo, lógico, e a fé, né? E Deus te dá todas as oportunidades na vida, e te dá essa força. Só que você tem que estar muito munido da força de Deus ali para recomeçar. Então, a minha história, para quem não conhece, né? Me separei em 2020 e meu ex-marido me falou, né? Se você está comigo, você tem tudo. Se não estiver comigo, você não tem nada, né? Então as portas aqui estão abertas. E eu falei, não, eu vou recomeçar. Fui muito corajosa, porque com filho tudo é mais difícil, né, Vanessa? E era uma vida boa, né, Dani? Tinha motorista, tinha babá, tinha empregada, tinha um salário bem estável, né? Então tinha toda a minha vida já estruturada, né? E ganhava muito bem, tinha meu carro, tinha uma casa muito confortável, né? A sociedade toda ali, um casal 20, né? Olhando Cumprindo o de papel social, né, Dani? Certo. isso. A Então, infelicidade para tomando conta de você, o vazio tomando conta. isso. Então você olhar e falar assim, gente, você está numa escuridão, numa tristeza, num vazio, sem entender que história que contaram para você e colocaram ali para você seguir aquilo, né? E você ter a coragem de enfrentar tudo. E hoje nós estamos em 2026 e falar, nossa, eu fui capaz, né? Eu tive força, né, para poder enfrentar. E realmente, você não sabe a tristeza, a angústia que você tem dentro do no seu coração, às vezes até uma escuridão, e você não sabe o porquê. Né? E você ali, você encontra o seu caminho, você vai entender exatamente por que você veio aqui na Terra, né? Então, a minha missão é ajudar outras mulheres a levantar, a ter força, coragem aí para sair, às vezes, de uma situação que ela não consegue sair, né? Para enfrentar mesmo as dificuldades da vida e sair dessa escuridão. Que você vai encontrar a sua paz, o seu caminho, a sua alegria, né? E quebrar padrões, né, Vanessa, que não é fácil. Então, você Hoje. trouxe o passado aí. Muita gente quer esquecer o passado, né? Mas a É, gente não deve esquecer o passado, a gente deve ressignificar, porque Deus precisa usar o passado
o seu passado para que ele vire um testemunho para ajudar pessoas a não passarem por isso. Exatamente. Todos nós temos um passado, todos nós temos uma história para contar, né? E às vezes essa história é muito triste mesmo. Se você for olhar bem a fundo, a minha história é muito triste, mas todos nós temos. Eu tenho, você tem, né? O pessoal que está aqui na live tem. Mas você tem que colocar isso para fora e ver o que que você tirou de experiência boa nisso para você ajudar outras pessoas, né? Então, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho um Deus maravilhoso que age na minha vida todos os dias. Como eu falei para vocês, né? Tudo que eu peço a Deus, até o impossível que eu acho que é, Deus prova para mim e fala, tá vendo? E não demora, né? Ele não demora ali para realizar os meus pedidos, né? Lógico, eu sou grata a Deus o tempo todo eu estou em oração e o tempo todo eu estou agradecendo a Deus pela oportunidade de estar fazendo a diferença na vida das pessoas, né? Não só E na minha. reconhecer essa habilidade, né, Dani, que você tem, que você despertou para ela, porque a gente está trazendo muito isso aqui hoje. Isso. Então, as habilidades você tem, o dom você tem, mas você não pode colocar isso para você só, né? Você não veio nesse mundo para poder agir e fazer para você. Você veio para servir e ajudar outras pessoas. Você tem várias habilidades, só que você tem que parar, pensar o que que eu posso fazer da minha experiência, do que da minha história que eu já passei para ajudar outras pessoas, né? E Por ajudar isso mesmo, que de 500 coração, né? a 700 habilidades cada um de nós tem. Tô, Não tô, acredito que exato, ninguém só que tem. você tem que parar para pensar, né? Deus vai te orientar ali com as habilidades que você tem e ajudar as pessoas mesmo, né? De coração, sincero, né, Vanessa? Não para as Tem outras que estar, pessoas verem, tem que né? ter a sua habilidade tem que ter alinhamento com a premissa maior, que é servir as pessoas. Exato, Porque se você descobre uma habilidade que não coincide com essa premissa de servir as pessoas, de fazer o bem, provavelmente essa habilidade não é de Deus. é. Essa habilidade não foi Deus que te deu. Aí você Mas precisa. você ouve o seu coração, né, Vanessa? Você ouve Deus te dando orientação ali para você fazer o papel de Deus mesmo, né? De servir as pessoas. Você tem oportunidades imensas no seu dia a dia. Na hora que você acorda, você já tem ali oportunidade de servir alguém, né? Já começando dentro da sua casa, igual a gente falou ontem, né? Sim, Então, é você parar mesmo, pensar na sua vida, pensar como que você pode ajudar outras pessoas, né, de coração sincero, ver suas habilidades, né? Que a gente não veio nessa terra para nada, entender que aquilo que né? eu falei, a função de cada um, ela é exclusiva de cada um. Ninguém vai cumprir o seu papel nesse mundo. Se ele não for cumprido, vai ficar em deficiência. O mundo vai continuar disfuncional, porque você simplesmente decidiu não cumprir o seu papel, decidiu não encontrar o seu propósito. Você está tornando o mundo disfuncional. Você fica olhando, né, Vanessa, às vezes a sua história de avó, de mãe, aí repete em você também, e aí você não tá, você percebe isso, mas você não tem força para mudar essa São os história. padrões familiares, né? Exato. E você tem que ter essa habilidade de ouvir a Deus mesmo e sair desse padrão. Porque se você está vendo que já Sair, repetiu, né, nos avós, repetiu na mãe, e você está repetindo esse mesmo padrão, está na hora, Deus está te mostrando a força e a coragem de você quebrar padrões e crenças, né, Vanessa? E recomeçar a sua vida de forma diferente. Deus está te dando oportunidade, clareza para isso acontecer, né? primeiro entender quem você realmente é, porque às vezes as pessoas morrem sendo a historinha que contaram para elas, né? E é Exato. isso aí, quebrar os padrões, quebrar crenças, você vai ser julgado, você vai ser criticado, você vai ser apontado, você vai ser a ovelha negra da Eu já família, ia falar isso, ovelha negra da família. mas você vai ser o que vai despertar. É, Você vai ser o que não quer seguir mais aquele padrão, porque você viu o resultado de todo mundo e você não quer alcançar aquele resultado. exatamente. Então você tem Tem oportunidades que o tempo entender. todo, né? Batendo aí na sua porta.
Deus está também esperando a oportunidade de você abrir mesmo, escancarar a porta do seu coração. Que às vezes você está só abrindo, você só abriu ali um pouquinho ali da Mais um porta, rabinho. Uhum. e você deixou ele só entrar só um pouquinho, né? Então você vai escancarar mesmo a porta do seu coração e deixar ele agir na sua vida, né? Você tem tantas oportunidades. Se olhar para a sua vida, a saúde que você tem, né? O corpo todo perfeito, várias situações que você já passou na sua vida, que você hoje está firme e forte, né? Então, você tem essa oportunidade de fazer diferença, sim, com as suas habilidades na vida das pessoas. E hoje, né, se você não teve ainda, você tem essa oportunidade linda nesse dia de hoje, né? Fazer aí a diferença na sua vida, olhar o que que você pode mudar na sua vida também para ajudar outras Entender pessoas. qual que é a sua habilidade, né? E A sua falando em missão. coração, coração revela a nossa missão. E eu separei 4 perguntinhas aqui para vocês anotarem ou se fazerem, talvez para tentar identificar qual é a sua missão aqui nessa terra. Qual é o seu propósito? Qual é o seu caminho? Isso são perguntas para o coração, pessoal. Primeiro, o que te revolta? O que te deixa revoltado? O que no mundo te deixa revoltado? O que te deixa revoltado? Segundo, o que te emociona? O que te deixa emocionado? O que te revolta e o que te emociona? O que você gostaria de consertar nesse mundo? O que você gostaria de consertar neste mundo? Todo mundo carrega uma dor. Então, a quarta pergunta é: que tipo de dor das pessoas te incomoda mais? Que tipo de dor nas pessoas te incomoda mais? O seu coração sempre vai apontar onde está o seu chamado. Que tipo de dor nas pessoas mais me incomoda? A dor delas não saberem quem são. A dor delas não descobrirem a sua essência. E o que eu resolvi fazer? Meu coração me chamou para isso. Hoje eu ajudo as pessoas a entenderem quem elas são e a entenderem o poder que elas têm. Que Deus colocou tudo à vontade para nós, mas nós não sabemos acessar. Prosperidade, saúde, abundância, tudo está aí à sua volta. Mas o simples fato de você não reconhecer quem você é está bloqueando essa frequência, esse acesso a essas coisas boas. Às vezes o simples fato de você não se aceitar da maneira que você é, até com as suas imperfeições, porque Deus conhece cada detalhe seu. Ele aproveita cada problema que você tem. Cada deficiência, ele sabe e ele usa, mas você não aceita. Aí você se molda de outra maneira para a sociedade te enxergar. Aí você é visto pelo homem e é apagado por quem? Você fica uma luz apagada por quem? Você esquece de ser visto por Deus. Esquece de seguir o caminho que ele determinou para você. Esse simples fato de você reconhecer que todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos deficiências. Todos nós carregamos um passado. E o nosso passado, ele precisa ser depois um direcionamento. Porque é com os erros que a gente aprende. São os problemas que nos deixam mais fortes. Não é esquecer as coisas que aconteceram com você. É ressignificar. É encontrar um significado diferente para aquilo que aconteceu na sua vida.
Através da sua dor, Deus te usa para que você ajude outras pessoas a não passarem por isso. É o seu problema que vai ajudar muita gente a enfrentar os mesmos problemas. E Deus escolheu você porque Ele sabia que você tinha força suficiente para aguentar aquilo e ainda contar essa história para ajudar as pessoas. Olha o quanto você é forte. Deus não escolhe ninguém errado. Deus não dá habilidade errada para ninguém. Tem pessoas que falam, eu não tenho habilidade de fazer nada. Mas o fazer nada para elas sempre almeja coisas grandiosas. Eu não sei tocar um instrumento, eu não sei conversar com as pessoas. Até por você ser introvertido é uma qualidade que Deus te deu. E Ele espera que você reconheça isso e que você melhore para ajudar outras pessoas. Porque Ele tem certeza que você vai encontrar um sentido para aquela habilidade que Ele te deu. Deus é perfeito, Ele não erra em nada, pessoal. Nada. Vanessa, talvez a pessoa até encontrou, né, a sua missão, encontrou um sentido para sua vida, mas ela não quer compartilhar, né? Ela ainda está presa na situação ali de contar a sua história para alguém, né? Que ela vai ainda olhando pelo ego, né? Com medo do julgamento das pessoas, né? Então é o momento que você tem de abrir mesmo seu coração e ajudar outras pessoas com a sua história, né? Ninguém tem uma história vergonhosa, né? Deus colocou ali para você que realmente você tem força, e coragem para sair daquela situação, né? E se E acontecer, aceitar, né? e aceitar. Se aconteceu com você, você tem a grande oportunidade ali de contar para alguém, né, para ajudar mesmo as pessoas, não de vítima, né, Vanessa, mas sim de mostrar o tanto que você foi forte e o tanto que você tem ali para ajudar mesmo a outra pessoa a trilhar um caminho diferente, encontrar a luz, né, encontrar ali, às vezes o que está faltando ali para você, esse vazio que a pessoa está sentindo, é isso, que ela tem que a missão dela é de dela colocar isso para fora, de ajudar outras pessoas para ela encontrar realmente o verdadeiro sentido para a vida dela. E eu vou depois deixar umas outras perguntinhas que é para ajudar mais ainda a encontrar essas habilidades, mas você pegando isso aí, Dani, pensa um peixinho fora d'água. Ele pode morrer, ele vai morrer. Né? Um peixe, ele fora d'água, ele vai morrer. Mas dentro da água, ele é imbatível, porque ele está no ambiente certo, para a habilidade que Deus deu a ele. Então, às vezes, a gente não está fazendo a coisa errada, a gente só está no ambiente errado. E você precisa entender esse direcionamento que a sua vida está tomando. Você precisa parar e pensar qual é a sua habilidade e se você está no ambiente certo para desenvolver essa habilidade. Tem pessoas, a gente falou isso ontem, mas tem pessoas que estão no mesmo trabalho, revoltados, infelizes há anos, porque quer juntar dinheiro para depois fazer o que gosta. E o dia de amanhã? E o dia de amanhã, que a gente sempre fala, você não tem controle sobre ele. Você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Então, por que você está fazendo coisas que você não gosta hoje para viver o extraordinário depois? E quando você está fazendo o que não gosta, você está deixando de cumprir o seu papel no mundo. Você está deixando de usar a habilidade que Deus te deu. Porque você está muito ocupado fazendo coisas que você não gosta. Você precisa entender qual é o seu propósito. E todos os dias nós vamos falar sobre isso. Todos. Vou deixar mais uma sequência de perguntas. Quem realmente estiver interessado em descobrir quem é, quem realmente estiver interessado em descobrir qual é o seu papel nesse mundo,
e parar de tornar esse mundo um mundo disfuncional. Eu vou deixando perguntas todos os dias para a gente responder, Responder. para a gente tentar achar um caminho. Então vamos lá. Mais uma sequência de perguntas. Descobrir o seu propósito. Olha que forte isso. O que eu faço naturalmente bem? Eu vou colocar. Que tipo de pessoas eu tenho facilidade para ajudar? A Dani já trouxe mulheres que estão passando um problema de separação, de problemas conjugais, ela ajuda as pessoas nessa dor. Então, que tipo de problema você que está nos ouvindo hoje, que tipo de pessoa você tem facilidade de ajudar? Mulheres? Homens? Crianças? Que tipo de pessoa? Qual dor a minha história, qual dor da minha história poderia virar ajuda para alguém? Qual dor da minha história poderia virar ajuda para alguém? São três perguntas que eu considero muito forte, porque ela te dá um direcionamento. Você precisa descobrir tudo o que você passou, o que nessa história pode ajudar as pessoas, o que você pode tirar de bom que você aprendeu para ajudar alguém. E quem é esse alguém? Quais as pessoas? Nós não podemos ajudar todo mundo. Nós não conseguimos falar com todo mundo. Não é todo mundo que está pronto para nos ouvir. Então entenda que tipo de pessoa você vai ajudar. Porque as pessoas que não vão te ouvir, as pessoas que não vão entender o que você está falando, elas vão te julgar. E não é pelo simples fato do que você está falando. É somente porque elas não compartilham dessa história. Elas não entendem a sua história. E elas não se esforçam para entender. Elas vão te julgar. Elas vão te criticar. E você tem que estar preparado. Porque você tem um único propósito, que é servir, Exato. que é obedecer o que Deus colocou na sua vida. E você descobrir o propósito, pessoal, às vezes pode não ser algo novo. Pode ser o simples fato de você parar de rejeitar quem você é. Parar de se diminuir. E entender que você é especial igual a todo mundo. Parar de se comparar com as pessoas. Eu queria ter o dom daquela pessoa, eu queria ter a habilidade daquela pessoa. Mas cadê a sua? Que você não está desenvolvendo? Você nem descobriu ainda qual é. Aquela pessoa que você está se comparando, ela está cumprindo o papel dela nesse mundo. Aquela pessoa está desenvolvendo a habilidade dela. Mas e você? A sua habilidade vai ser o quê? Comparação? Comparação não é de Deus. Você pode se modelar as pessoas que você gosta do resultado delas. Você vai tirar as experiências boas daquele comportamento, daquela pessoa e modelar o que ela fez de bom. Isso sim é de Deus. Agora, se comparar, se diminuindo diante de alguma situação, não, não é uma habilidade dele. Você precisa identificar quais são as habilidades de Deus e que Deus colocou na sua vida. Parar de se rejeitar. Aceitar quem você é, com as suas imperfeições. E entender onde Ele quer que você mude. Onde Ele quer que você melhore. E como Ele quer que você use isso para ajudar as pessoas. Isso é alcançar o seu propósito. Então, hoje eu deixei aqui as perguntinhas, né? Tá, mas tem algumas perguntas que eu coloquei aqui também que eu acho que elas são muito, muito fortes
e que vão ajudar a extrair alguma coisa aí de dentro. Tudo em prol da gente descobrir o nosso propósito. Então, eu sempre vou fazer perguntas, porque você precisa responder quem você é. Não sou eu que vou determinar quem você é. Isso tem que sair daí de dentro. Isso tem que sair do seu coração. Então, o que em você vive tentando esconder? O que em você vive tentando esconder? Isso é forte. Tem muita gente que esconde algo. E vocês lembram que Deus quer que a gente siga na verdade. Seguir na verdade é aceitar a sua verdade. Então, o que em você vive tentando esconder? Segundo, qual parte da sua história você tem vergonha, mas poderia ajudar alguém? Qual parte da sua história você tem vergonha, mas que poderia ajudar alguém? Não se envergonhe da sua história, pessoal. Nós todos somos tentados, nós todos erramos e levantamos. Nós aprendemos com os nossos erros. Então você não precisa ter vergonha. Todos nós cometemos pecados. Quem não fizer, que atire a primeira pedra. Não existe. Então você não precisa se envergonhar da sua história. Por mais que você ache que ela seja insignificante, ela pode ajudar alguém. Você está vivendo, terceiro, você está vivendo de acordo com quem você é ou tentando ser aceito? Você está vivendo de acordo com o que você é, com quem você é, ou tentando ser aceito? Aquilo que a gente traz. Se você está vivendo a historinha, está cabendo no mundo de alguém, ou você está contando sua história. Porque se você não tem uma história, eu sinto te informar que alguém vai contar uma história para você. Então, foi essa terceira, né, isso, Dani? Onde você se sente vivo não é a mesma pergunta daquela hora, tá, pessoal? Onde você se sente vivo ao ajudar alguém? Agora está perguntando qual lugar, onde você se sente vivo ao ajudar alguém. Onde? Quando você vai a uma igreja, quando você vai a um grupo, quando você vai a um asilo, quando você vai a uma creche, quando você vai a algum grupo social, onde? Onde você se sente vivo ao ajudar alguém? Se ninguém te julgasse, que tipo de serviço você faria? Essa é muito interessante. Se ninguém te julgasse, se você não tivesse espectadores, que tipo de serviço você faria? Olha, eu tenho uma clareza na minha cabeça seguinte: se vocês responderem essas perguntas, vocês não serão os mesmos. O seu inconsciente, a sua consciência elevada, ela não vai permitir que você continue do mesmo jeito. Ela não permite. Isso vai ser uma briga diária. É como se você não soubesse de algo e alguém te informou, aí a sua consciência vai começar a te captar todo o tempo. Você lembra? Você lembra daquilo? Você lembra que você descobriu algo? Por mais que você tente passar por cima, vai ser difícil. Essa é sensacional, né, Fabiana? Não, essa pergunta, ela é sensacional. Última, e que a gente sempre passa por cima dessa pergunta. O que as pessoas sempre dizem que você faz bem? O que as pessoas sempre dizem que você faz bem, mas você ignora? O que as pessoas dizem
que você faz bem, mais você ignora. E só para completar, porque todo dia eu faço essa pergunta, eu já vou fazer que quem tiver com papel e caneta na mão vai responder. Você sabe quem é você? Você já encontrou o seu caminho? Já encontrou o seu propósito? Fica essa pergunta novamente. Quem é você? Deus, pessoal, ele não cria cópias de nós. Ele cria uma original. Ele nos moldou e jogou o molde fora. Vocês já ouviram essa frase, né? Então, o mesmo molde que fez você não faz outra pessoa. Se você não cumprir o seu papel, se você não descobrir sua missão, ela vai ficar em deficiência aqui na Terra. E Deus está esperando você cumprir o seu papel. E o seu papel ele deve andar junto, ele deve ser alinhado com a premissa maior de obedecer a Deus e a premissa de servir as pessoas. Você não pode divergir dessas duas premissas. A sua vida não vai fluir. Você não vai conseguir responder essas perguntas e você não vai conseguir preencher esse vazio que existe dentro do seu coração. Você precisa encontrar a sua forma, encontrar a sua composição. Quais são as suas habilidades? O que Deus deu para você que é exclusivo seu? Será que você já descobriu isso? Se não, depois da live de hoje, se é que você anotou as nossas perguntas, eu garanto que você vai ter um direcionamento melhor. Você vai conseguir ter mais clareza de tudo que está acontecendo aí na sua vida, de cada papel que você deve cumprir. Nós sempre somos pessoas amadas por alguém. Nós sempre somos pessoas que têm o respeito de alguém. Só que a gente acha que somos inúteis. Tem pessoas que acham que é inútil. Tem pessoas que acham que a sua história é irrelevante. E aqui já trouxe. A sua história sempre tem algo que vai ajudar alguém. Por mais que você ache que ela é insignificante. Entenda a sua história. Saiba contar a sua história. Porque se você não souber contar a sua história, alguém vai contar para você. E quando alguém conta para você, ele está profetizando que você vire aquela história que ele está contando. E é o que se passa na vida da maioria das pessoas. Elas não têm uma história própria, elas não são donas das próprias vidas e elas acabam sendo espectadoras das histórias das pessoas. Bom, para encerrar aqui hoje, a gente já está no nosso limite, né? Eu queria deixar o meu agradecimento para a Dani, que sempre compartilha a sua história com a gente. E a Dani, eu sei que ela transforma a vida de muitas pessoas, ela é modelada por muitas mulheres, né? E assim, ajuda as pessoas sem benefício próprio. A única intenção é fazer com que essas mulheres enxerguem o que ela passou. E talvez elas possam pegar um caminho diferente. Entender que a gente vai errar, a gente vai cair. Mas se tiver alguém do seu lado que já passou pelo que você está passando, essa pessoa pode te instruir a não passar por aquele caminho. Ou talvez fazer algo diferente do que ela não fez. Porque depois ela fez diferente e deu certo. Isso é modelar alguém. Não é você ter inveja de alguém. Não é você querer ter a vida daquela pessoa. É você simplesmente ouvir o que ela tem para te falar, para que você pegue o caminho que não sofra tanto, um caminho mais tortuoso. Porque se você vai sozinho, você vai encarar todos os erros, todas as quedas sozinho. Mas se tem alguém pegando na sua mão, se tem alguém que já passou por aquilo e vai te ajudar, esse caminho vai ser mais fácil. Deus não quer mais uma cópia desse livro. Ele quer que você esteja original. Dani, muito obrigada por Obrigada a mais uma você, vez, Vanessa, pela viu? oportunidade.
Que é isso, você sempre trazendo essa história magnífica, compartilhando com a gente essa vitória que você tem hoje, a mulher que você se tornou, passando pelo caminho que você passou. E é isso que a gente precisa fazer. Que as pessoas que estão aqui se espelhem na nossa história e contem as histórias delas. E façam diferença na vida de alguém. E ajude as pessoas que estão passando pelo mesmo. E quem vai te ajudar a ter essa coragem toda é joelho no chão e a orientação de Deus, a disciplina todos os dias, você pedindo a Deus ali para, né, entrar no seu coração, para você ter essa coragem aí de abrir mesmo, né, o seu coração e ajudar outras pessoas. Eu posso ter Seguindo os certeza 5 disso. premissas maiores, né? Tudo É, que você for fazer, se pergunte: isso tá ligado à obediência a Deus? é, Isso está ligado em exato. servir as pessoas? Essa habilidade, o que eu estou desenvolvendo hoje, ele tem relacionamento com essas duas premissas maiores? Você está no caminho certo. Se Exato. não tiver, não tá. Não pega esse caminho. Não pega que ele vai dar errado. Então você precisa se questionar e precisa abrir seu coração para Deus. Ele vai te dar todas as respostas que você Cedo precisa. ou tarde você vai abrir, então já abre de uma vez. Aproveita segunda-feira e faça dessa semana uma semana diferente. Faça da sua vida uma vida diferente. Comece Diferente. a agir nas pequenas coisas. Você não precisa dar um passo muito grande. Mas só de você estar aqui nos ouvindo, anotando essas perguntas, respondendo E e tentando respondendo. entender quem você é e qual é a sua missão aqui neste mundo, você já deu o primeiro passo. Agora é só continuar. Tá mais fácil. Às vezes o primeiro passo é o mais difícil, mas depois Deus vai guiando o seu caminho. Entregue para Ele tudo que você não controla. Eu desejo que essa semana Nossa, seja uma semana diferenciada, uma semana abençoada, que o coração de você seja preenchido pela graça de Deus, que o coração de você seja preenchido de prosperidade, de abundância, de saúde. E peça isso todos os dias. Ao acordar, você fala: o dia de hoje vai ser um dia extraordinário. Algo de maravilhoso vai acontecer na minha vida. Faça isso. Fale de manhã, fale durante o dia, fale à noite. Vocês vão ver a diferença que vai acontecer na vida de vocês. Porque realmente funciona. Então, paz e esse luz no princípio, coração de vocês. Uma esse é o excelente princípio. segunda-feira. Deu certo. Pessoal, beijo no seu Obrigada. coração. Beijo para Fiquem com Deus. vocês. Amanhã a gente espera vocês no mesmo horário. Manda essa Amém. live para cada um que você ama, para as pessoas que precisam ouvir. Bom dia a todos que recebem bom dia. Isa, Fabiana, Riz, bom excelente dia para semana. todos Bom dia, vocês. Com mãe. Bom dia, Deus. Fabiana. Obrigada. Amém. Uma semana Obrigada. abençoada para você também. Tchau. Tchau, tchau.